Nós vamos começar, então, já partir para o nosso conteúdo, né? Às vezes a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. Quando a gente vai olhar, as crianças estão dominando o pedaço ali. E elas que decidem o que elas querem, que tem que ser do jeito delas, e às vezes a gente se vê ali refém, né, da criança. A gente fica assim, tá, e agora? A criança tá querendo isso, mas isso não pode. Por exemplo, a típica cena do doce antes do almoço. A criança quer comer alguma coisa, algum doce, tá perto da hora do almoço. Você fala, poxa, não tá certo, tá perto da hora do almoço. O certo é não dar, mas se eu não der, vai vir estresse, ela vai gritar, até que devo acabar dando, e você começa a se sentir assim, perdida em algum momento. Quando o teu não vale muito o não. Conta aqui pra mim, você conhece alguém que passa por essa situação? Conhece alguém que às vezes vivencia isso? Poxa, eu preciso dizer não, eu preciso colocar, entre aspas, um limite para a criança. Mas, Lisa do céu, se eu falar não, se eu não permitir, vai dar uma dor de cabeça danada. Então eu cedo para não ter estresse, eu cedo porque eu não tô afim de encarar tudo que vai vir pela frente, aqueles episódios de choro, de birra, de enfrentamento. Conhece alguém assim? Mas olha, antes, deixa eu te falar uma coisa. Se isso acontece e a tua criança tem 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos e meio, tá tudo certo, tá? Acalma o teu coração, porque isso provavelmente, tá? Grandes são as chances de que é puro processo de desenvolvimento cerebral da criança. O cérebro dela é imaturo, ela não sabe lidar com as emoções dela, então isso daí é outra história. Agora, se a criança já tem ali por volta dos 4 aninhos, 5, 8, 10, aí esse assunto agora tá ficando sério, tá? Então a gente precisa separar só o que são os descontroles emocionais das crianças pequenininhas, que é natural, tá? Natural não quer dizer que a gente deva ceder, quer dizer que a gente deva acolher a criança, aconchegar a criança e distrair ela para outra coisa. Agora, se a criança é maior, aí eu acho que já tem uma coisinha de tentar manipular, a criança já pegou o ponto fraco da mãe, do cuidador, da cuidadora, tá? Então a gente precisa prestar atenção. É quando a gente fala assim, é o reizinho da casa, né? Olha, essa criança é o reizinho da casa. É esse tipo de situação que a gente vai conversar, tá bom? Tô vendo que vocês já estão colocando, tem gente que passa por essa situação, que é complicado, tem gente que conhece quem passa por isso. Ó, se eu dizer não, a casa cai. Cai, com certeza. Flávia, querida, tá salvo aqui no IGTV a live de ontem, tá? Só procurar o IGTV aqui, entra ali na minha página, Lisa Kunen, IGTV tem lá. Já aproveitando e dando um recadinho, gente, para vocês não perderem as notificações das aulas, o que vocês fazem? Entra no meu perfil e ativa o sininho, que sempre vocês vão receber notificação em primeiro lugar, sempre que tiver aula aqui, tá bom? Depois faz isso para não esquecer. Então, nós vamos conversar sobre isso daí. Ó, comprei o livro Reizinho da Casa. Então, vamos conversar sobre essa situação, tá? Então, olha, primeiro a gente precisa entender que essa situação que a gente vai falar, ela começa a aparecer tipicamente após os 4 anos de idade. Então, quem tem filhos pequenininhos, tá? Até os 3 aninhos, aguenta o coração, assiste a aula aqui para você ver o que não deve fazer, tá? E eu também vou explicar como agir caso isso aconteça quando os filhos forem maiores. Mas para crianças pequenininhas, a gente lida com de uma outra forma, porque isso daí é descontrole emocional, tá? Então, olha, Liliane, aula no YouTube tem, só a de ontem que não consegui transmitir, tá? Hoje, por exemplo, eu tô olhando aqui que eu tô com problema no Facebook, não tá transmitindo lá. Então, uma das 3 redes sociais você vai encontrar com certeza a aula, ou no YouTube, se não estiver lá, ou no Face, ou se não estiver aqui, tá bom? Antes de ontem não funcionou no YouTube, ontem não funcionou em nenhuma das duas, hoje não tá funcionando no Face. Coisas de internet que a gente não tem o controle. É raro acontecer esses problemas simultâneos, mas aconteceram, tá bom? Agora, como será que essas crianças
se tornam o reizinho da casa. Então, olha, quem tem crianças pequenininhas, presta atenção. Como que isso acontece para você evitar esses erros? E quem já identificou, Lisa, olha, aqui em casa tem um reizinho. Vamos ver se um desses pontos não foi o que aconteceu aí, tá bom? Liliane, manda depois no direct que daí a gente ajuda você, tá? A equipe dá uma olhada lá e ajuda você a encontrar, combinado? Então, olha, primeiro ponto só que a gente precisa pensar, tá? Alguns pontos. Um dos pontos é quando a criança, tá? Pode acontecer quando a criança tem já um temperamento, que é um temperamento típico, que é o que eu falo assim, são crianças que nasceram com esse espírito de liderar. Espírito de liderar, ela gosta de tomar decisões, ela gosta de dar a última palavra, ela se sente bem. Isso é temperamento da criança, não é culpa, é temperamento. A gente precisa entender que tem crianças, seres humanos, né? Personalidade, a gente vai falar de criança, que já nasceram com esse temperamento de liderar. Tem crianças que são tranquilas, elas se sentem mais confortáveis em receber orientações, tá? É o que eu falo sempre assim, um líder, ele não se torna líder de uma hora para outra. Já vem com esse espírito já inato do ser humano. Não é, fiz 18 anos, bingo, me transformei e virei líder. 30 anos, bingo, de repente virei líder. Você conhece pessoas que você fala, gente, essa pessoa nasceu para liderar. Olha só que líder positivo, como tem atitude, sabe falar, se expressar, vende bem a sua ideia. Você conhece gente assim? Que você olha e fala, caramba, aquele nasceu para ser líder. Ele pensa numa meta, ele põe alguma coisa que ele quer na cabeça e ele luta pelos seus sonhos, luta pelo seu objetivo, ele convence todo mundo e vai. Isso é um líder nato, tá? E a gente nasce já com esse espírito. Agora, tem outras pessoas que são mais tranquilas, que não se sentem muito confortáveis em tomar a frente, e elas se sentem bem, se sente à vontade, ficando mais na retaguarda, mais auxiliando, mais ajudando, tá? Então, esse aí é um outro espírito, de personalidade. Então, as crianças que já nascem com esse espírito com esse temperamento, né, de líder, presta atenção, se vem para uma família aonde ou a mãe ou o pai ou ambos são controladores, também gostam de mandar, também gostam de dar a última palavra, aí o que acontece? Tem o confronto. Tem um confronto grande e aí a criança se rebela e os pais usam cada vez mais do controle. Agora, se essa família, né, se esse temperamento, se essa criança que nasce com esse temperamento de liderar, vem para uma família onde a mãe ou o pai olha e pensa, ai, meu Deus, tá difícil, eu não tô afim de me estressar, caramba, dói, porque sabe que o comportamento do filho tá ruim, mas não quer se estressar, faz de tudo para não se estressar, fala não, mas daí a criança faz birra e grita, você fala, ai, tá bom, então pega o seu doce, vai comer lá na sala, é a última vez. Filho, é a última vez, da próxima vez não vai ser não. Aí vem a próxima vez e começa tudo de novo. Aí você tenta resistir, você dá uns gritos, você surta, mas daqui a pouco você fala, ai, tá bom, mas é a última vez. A outra vez você não obedeceu, mas agora eu tô falando sério, dessa vez é para valer. Então, o que acontece? A gente está ensinando para a criança que, filho, filha, insiste mais um pouco. Faz mais birra, grita mais, porque se você gritar, você vai chegar num nível que eu não vou aguentar e ali eu vou ceder. E a gente faz isso inconscientemente, tá? Eu não falo sobre culpas, combinado? A gente não comenta aqui para fazer ninguém se sentir mal e ter culpa. Quem já é mamãe raiz, mamãe uau que acompanha sempre sabe disso. Né? Aqui, ó, a Claudinha Lindona chegando pela primeira vez aqui na live, né, Cláudia Souza Alves. Então, ó, você que tá chegando hoje aqui, a gente não fala sobre culpa, tá? A gente não fala pra gente se sentir mal e, ai, Lisa, eu fiz tudo errado, não. A gente fala para tomar consciência,
para a gente falar, caramba, não é que eu fiz isso? Vou mudar e vou melhorar. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente, tá? Então é esse o pensamento que a gente incentiva, não de culpa, de ai meu Deus, eu fiz tudo errado. Não, isso não leva a gente para lugar nenhum, tá bom? Então, isso que acontece quando o nosso temperamento a gente não quer enfrentar. A gente acha que é muito desgastante, a gente tem que olhar, a gente tem que educar, a gente tem que manter firme, a gente tem que fazer valer ou não. E existe pessoas que têm, não é nem temperamento, é personalidade. São pessoas que passaram por muito estresse na infância, tá? Que não gostavam de discussões, que quando tinha discussões e brigas, fazia muito mal e essas pessoas decidiram, olha, eu não quero me estressar, tudo para não estressar. E não aguentam mais, então tomam essa decisão. Quando vê que o negócio está estourando, está vindo para um estresse, aí abre mão, larga a mão. É isso que às vezes acaba acontecendo, tá? Outro ponto também que contribui muito para a criança se tornar o risinho da casa, querer começar a controlar a mãe ou o pai, querer dominar o pedaço, os avós também, crianças que ficam com os avós, acontece isso daí também, né? Eles começam a querer mandar, dominar. O que que é? Às vezes os pais, a mãe, passa o dia trabalhando, passa muito tempo fora de casa e quando estão perto se sentem culpados por isso. E aí quer compensar a falta de ter ficado fora. E aí permite a criança fazer o que ela quer. Permite a criança comer o doce antes da janta. Às vezes os pais até trazem o docinho para casa, dá para a criança como uma forma de presenteá-la, né? Dela se sentir bem, se sentir importante. Os pais deixam a criança ficar assistindo televisão até tarde, porque se mandar dormir a criança vai chorar, porque eu quero ficar junto. Então começa a ser permissivo demais. E aí quando quer impor alguma coisa, a criança não aceita, tá? Então isso também acontece demais, que dá presentes além da conta. É importante dar presente sim, a criança precisa receber presente porque é uma forma dela se sentir amada, mas não em forma exagerada, né? Sem motivo, tá dando presentes caros. E também não quer falar o não, não quer, entre aspas, colocar o limite para a criança. Tem medo, né, da criança deixar de amar, tem medo da criança deixar de gostar, de você não ser importante para a criança, para o seu filho. Então tem mães, tem pais que agem dessa forma. E isso daí contribui muito para a criança se achar um risinho da casa. E deixa eu falar primeiro, até aqui, gente, como eu falo sempre, é questão do que eu tô falando e do que vocês estão pegando, percebendo, tá? Até aqui, tá claro para vocês como que a gente ajuda, incentiva o nosso filho a se tornar risinho? Vocês identificaram alguns pontos do que eu falei? Ou temperamento da criança, ou forma de não querer estressar, de não querer comprar briga, né? Ah, eu vou liberar porque eu não tô afim. Ou para compensar, porque trabalha fora o dia inteiro e daí tem dificuldade de falar o não, de impor limites, né? Vocês, com as pessoas que vocês conhecem, com as crianças que vocês conhecem, que são o risinho da casa, vocês olhando, vocês conseguem, né, perceber isso? Daí já tô vendo os coraçõezinhos subindo aqui, tá? Beleza, tô vendo que vocês estão captando a ideia. Ótimo, pode mandar aqui nos comentários também, tá bom? Agora, olha, a gente precisa entender o seguinte, tá? O que acontece com a criança quando a gente não coloca ali as regras para ela, tá? As regras, entre aspas, os limites, tá? Mas eu prefiro usar regras do que limites. Eu já falei que um dia eu faço uma aula aí sobre limites, porque que eu não gosto muito de usar essa palavra limite, tá? Mas eu vou colocar as regras. Acontece que a criança, ela começa a crescer sem regras. Ela não entende as regras, ela não respeita as regras. E também a criança, ela não passa por uma coisa que é muito importante a gente passar, que é a frustração. A frustração, gente, ela é importante demais a gente passar e as crianças passarem pela frustração, porque a frustração ela funciona como uma autorregulação. Ela ajuda a criança a parar, perceber o que ela está sentindo e aprender como ela deve se comportar em cada situação.
Então, ajuda a criança a passar por sensações, por experiências, ela entender o sentimento dela e ela se superar em relação a esse sentimento. Se a criança não passa pela questão de frustração, dela se frustrar, ela começa a entender que o mundo inteiro gira ao redor dela. É aquela criança que vai para a escola, ela vai ter problema com os professores, ela não vai aceitar as regras da escola, então ela vai bater de frente. Lá na frente, no futuro, ela vai ter problemas com os professores, ela vai ter problema com os amigos começam a se afastar, não querem fazer amizade. É uma criança que tende a viver sozinha, que tende a sofrer mais bullying também, ou fazer o bullying com as outras crianças. É aquela criança que vai crescer e vai se tornar aquele adulto que não vai respeitar as regras da sociedade, que vai achar que pode chegar nos lugares porque eu sou tal, eu que decido, eu que mando, vai ser muitas vezes, né, por ter esse espírito de liderança, pode ser um líder negativo. Ah, eu que mando, que eu sou tal, e vai querer se impor para a sociedade de uma forma negativa. Então, é muito importante a gente permitir os nossos filhos que se frustrem, que eles sintam a frustração. Presta atenção, isso é muito importante. Nós, como mães, como pais, como responsáveis pela criança, nós não podemos causar a dor e o sofrimento na criança. A gente não pode bater, a gente não pode colocar de castigo, a gente não pode humilhar, porque eu já expliquei num monte de aula aí para trás, tá? Mas nós podemos e devemos permitir a criança a se frustrar. A criança, ela pode ficar frustrada porque antes do almoço não pode comer o doce. E ela pode se frustrar, ela pode chorar, ela pode ficar triste, isso eu posso permitir. Ela não está chorando porque eu bati, ela está chorando porque ela está frustrada, tá? E esse sentimento a gente tem que permitir a criança ter. Acontece que para muitas mães é dolorido demais ver o filho chateado porque queria uma coisa e não teve, chateado porque queria o brinquedo lá no shopping, e aí a criança começa a chorar, gritar, e você olha e fala, meu Deus, tá sofrendo, aí você vai lá e dá o brinquedo, tá? Então, isso causa muitos danos para a criança que a gente não percebe. Causa danos, às vezes, até maior do que, como que eu posso dizer? Você dá, causa danos maiores do que você não dá, porque você não dá, você está ajudando a criança, na verdade, a lidar com esse sentimento de que nem tudo ela pode, tá? E não é porque você está proibindo, é porque aquilo tem algum motivo, que eu sempre falo assim, a gente não pode permitir, nós como mães, como pessoas que disciplinam os nossos filhos, disciplina no sentido de que ensina, não de que maltrata, né? A gente precisa ensinar para as crianças que elas podem tudo que elas quiserem, desde que elas não se prejudiquem, não faça mal para ela, não faça mal para o outro, não faça mal para o meio ambiente e não faça mal para os animais. Comer um doce antes do almoço, ela vai se prejudicar, porque doce não tem vitamina nenhuma, vai tirar o apetite dela, ela não vai conseguir se alimentar depois. Então, ela vai estar se prejudicando. Por isso que o não é o não ali. E a gente tem que fazer valer aquilo que é certo, aquilo que é a regra. Deixa a criança chorar. Isso não vai trazer problema nenhum. E eu já vou falar a técnica cara de plena, que é o que eu prometi, tá bom? Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, mães, o que a gente precisa fazer? Lisa, beleza. Eu entendi, eu já vi muita coisa que você falou, que eu cometi, que eu já fiz, me identifiquei em alguns pontos, mas o negócio tá feito, o resultado tá ali. Já tem um reizinho na casa. E agora? O que fazer, né? A vaca já tá indo pro brejo mesmo. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem, sempre tem que fazer. E quando que a gente tem que começar a fazer? Eu falo sempre que é ontem. Ontem era o dia melhor para você começar a mudar. Mas já que ontem já passou, então a melhor hora é hoje. É agora, não dá para esperar mais, tá? Então, primeiro passo, o passo número 1 é parar de ter sentimento de culpa, porque culpa não leva a gente para onde a gente quer chegar. A culpa fica parado lá para trás, no que a gente fez de errado, fica olhando para o passado e a gente não vê oportunidade de fazer diferente. Então, por isso que aqui a gente não fala nada de sentimento de culpa, a gente não critica, a gente não joga pedra, porque isso daí não faz
ninguém se sentir melhor e se sentir uau para poder dar o próximo passo, tá? Aqui a gente fala sempre de oportunidade, da gente subir um degrauzinho e ser melhor a cada dia. Então, primeiro, para já com sentimento de culpa, combinado? Todo mundo parou com sentimento de culpa? Ótimo. Segundo passo agora, as regras da casa têm que ser estabelecidas. Criança de 4 aninhos para cima já entende muita coisa. Então, regras da casa tem que estar claras para a criança. Primeiro passo, parou tudo, não tem regra nenhuma, um dia a gente fala, daqui a pouco a gente não fala, hoje a gente faz isso, daqui a pouco a gente desfaz, então parou. Decidiu que vai tomar a decisão a partir de hoje, então é hoje, é agora. Regras da casa, bem claro para a criança. Senta com a criança, conversa com ela, juntos montem as regras da casa. Coloca no lugar visível para todo mundo. E a regra da casa tem que ser a mesma para todo mundo. Se não pode doces antes do almoço, então o doce não pode nem pro filho, nem para a filha, nem para a mamãe, nem para o papai, nem para ninguém, tá? Se dentro da casa a gente não grita, nem a criança, nem mamãe, nem papai, nem ninguém vai gritar. Ninguém grita em casa. Regras claras para todo mundo, tá? Esse é o primeiro passo. E aí, agora a gente vai entrar na técnica cara de plena. O que é a técnica cara de plena? Vamos pegar o exemplo, então, para ficar prático da hora do almoço. A criança chegou, a criança pediu doce, isso serve para qualquer situação, eu estou pegando a cena inicial que a gente conversou, tá? E ela pediu um doce. E aí você vai abaixar na altura da criança, olho no olho, cara de plena, não tem motivo nenhum para você surtar, para ficar estressada, não tem. Cara de plena, você vai falar para a criança, o que está na regrinha, qual que é o horário de comer doce, eu confio que você é capaz de esperar. Boca fechada, levanta, continua fazendo o que você está fazendo. Lisa, mas não é assim, a criança vai gritar, vai chorar, eu sei que ela vai. E isso é ótimo que ela faça, porque é sinal de inteligência. Ela está querendo saber se de verdade você está afim de cumprir com o que você falou. E ela vai testar, ela vai experimentar e fique feliz. Porque se a criança faz isso, quer dizer que ela está testando. É sinal de inteligência. Lisa, e sabe, se a criança entendeu e vazou, então a criança não é inteligente? Não, não é isso. Quer dizer que ela já compreendeu rápido ali, tá? Ela também sacou. Mas se ela está testando, também é sinal de inteligência. Então, tá tudo certo. E ela vai voltar, e ela vai berrar, e ela vai gritar. Aí depende de você. Se você aguenta ficar no lugar, você fala para a criança, eu te entendo, e o doce é só depois do almoço. E continua mantendo a sua cara de plena, de feliz. Lisa, seguinte, nessa hora eu já tô com uma raiva que eu já não tô dando conta mais. Nessa hora eu tô para explodir, beleza? Não vai explodir ainda. Mantenha a cara de plena e fala para a criança: filho, filha, olha, o negócio é o seguinte: a mamãe já conversou com você, eu vou dar um tempinho, eu vou lá pro meu quarto, porque eu tô ficando nervosa, depois a gente conversa. E com tranquilidade, com cara de plena, você vaza e vai pro seu quarto. Lá no seu quarto você pode chorar, você pode bater no travesseiro, você pode ficar nervosa, lá você pode. Depois você se recupera e volta segura. Quando a gente está segura, quando a gente não está estressada, quando a gente mantém o tom de voz firme, o semblante tranquilo, a gente passa qual mensagem para a criança? A gente passa a mensagem para a criança que confia em mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu te amo e eu sei o que é melhor para você. Ou a gente passa a mensagem que eu estou nervosa, nem eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou desesperada. Entende a diferença? A gente passa segurança para a criança quando a gente mantém a cara de plena, tá? Acontece que às vezes a gente não consegue, a gente fica brava, a gente, ai meu Deus, eu já falei tantas vezes, filho, filha, por que que você não ouve? A gente já fez isso. Aí a gente começa a dar sermão. E sermão, sermão, sermão. Gente, vocês já ouviram alguém vir conversar com você que fica falando, 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 falando? Quando você era criança, passava por isso? Né? Da mãe ou do pai que fica falando, falando, falando. Gente, isso irrita e se estressa qualquer pessoa, tá? Esquece sermão, esquece tudo aquilo que você aplicava até hoje.
A partir de agora é cara de plena sempre, cara de plena sempre. Firmeza, segurança, tá? Mas não esquece do passo anterior. O passo anterior, regrinhas têm que estar claras. Combinado? André, isso é fantástico. Andréia, é fantástico mesmo? Tá? E a gente tem que entender que vamos cuidar com as expectativas, tá? A gente não pode sair achando que as coisas vão se resolver em um dia, em 2 dias, em uma semana. Pensa sempre, quem nasceu com o espírito de liderar não vai desistir fácil. Líder que é líder não desiste. Então, se o seu filho, se a sua filha tem esse temperamento, nasceu com esse espírito de liderar, pode ter certeza que ele vai testar isso por alguns dias, e ele vai testar por alguns dias, e ele vai testar por alguns dias. O líder só muda de ideia quando ele se dá por convencido. Quando o outro mostrou que realmente a ideia dele, a estratégia dele não dá certo, tá? Aí que o líder vai pensar em outra estratégia, outra forma. Então, não esqueçam disso. Não vai, Elisa, eu tentei um dia e não funcionou. Não, minha amiga, você também tem que persistir, tá? Você também tem que acreditar em você. Se tudo aquilo que você fazia não dava certo, tá na hora de fazer diferente, senão você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Não adianta a gente escolher coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você quer colher coisas diferentes, tem que mudar, tem que virar a chave e tem que fazer outra coisa. E posso te falar a verdade? Gente, é muito melhor a gente viver com cara de plena, né? Dá menos ruga do que a gente viver estressada, a gente viver gritando, a gente viver surtada, tá bom? Vai por mim, experiência própria. É muito melhor a gente ter segurança, passar confiança do que a gente ser aquela mãe que vive estressada, descabelada, surtada. Então, presta atenção no que eu tô te falando, porque a dica de hoje é ouro, tá bom? Tainara, quando o pai tira autoridade, então, Tainara, tem que estar alinhado, o pai e mãe tem que estar alinhado na ideia, tá? Tem umas aulas boas aqui, chama o pai, assiste junto, que o pai precisa enxergar coisas que talvez ele não viu ainda e que você já viu, tá? Então, nem sempre a gente está no mesmo nível, um às vezes está num nível um pouquinho lá para frente, outro está num nível um pouquinho para trás, a gente precisa ajudar o nosso parceiro a enxergar coisas que a gente já está enxergando. E não é com crítica, é mostrando, é falando, contando de experiências, tá? Eu já falei várias vezes aqui que eu e o meu marido, a gente não é fechado na mesma ideia, a gente não pensa 100% igual. Nós já fomos muito assim, tá? Eu pensando num ponto e ele pensando em outro. Não era fácil. Hoje eu acredito que nós estamos aqui assim, mais ou menos. Mas não é com crítica, não é falando você está fazendo errado. Deixa o pai na hora, a gente nunca desautoriza o pai na frente da criança, o pai nunca deve desautorizar a mãe na frente da criança, isso tem que ser um combinado forte entre o casal. Agora, eu sempre falo assim, o que a gente tem que fazer? O que a gente quer para o nosso filho? O que a gente quer hoje e o que a gente quer na vida adulta? O que você quer? O que eu quero? Beleza, a gente está fechado ou não? Precisa alinhar o que a gente quer para nossa família, para o nosso filho. Eu quero que ele aprenda a respeitar, que ele seja respeitado, que ele tenha autonomia, que ele seja emocionalmente saudável, feliz. Tá, beleza, coloca tudo ali. Aí, o jeito que a gente está fazendo, tá ajudando a gente a transformar o nosso filho nessa pessoa que a gente quer ou não? Tá? Porque às vezes a gente quer um mundo para os nossos filhos. Mas se a gente bate, põe de castigo, grita, não contribui nada. Se a gente permite, deixa a criança fazer tudo o que ela quer, né? Não põe os limites, as regras não ficam claras, não ajudam nada. Então a gente tem que parar e é onde começa a cair a ficha que a gente precisa rever algumas coisinhas, tá? Como eu prometi, no comecinho da aula de hoje, tem um teste que nós vamos fazer agora, tá? Então vamos lá, pega papel e caneta para você anotar, para a gente fazer um teste para você ver se aí na tua casa já tem ou se está caminhando para ter um reizinho aí em casa ou não. Se tem um reizinho aí, precisa então começar a colocar em prática tudo que a gente falou. Combinado? Então corre lá, pega o papel e a caneta para a gente poder fazer um teste agora para você anotando as respostas para ver,
tá bom? Se tem alguém caminhando para ser reizinho ou não. Se tem que tomar as providências já, hoje. Gente, eu que tô amando vocês aqui nessa participação, tá? Dani, aqui líder nato. Sim, Cadu, super líder, né? Agora, a gente quer criar os nossos filhos, né, Dani? A Dani já tomou a atitude rapidinho, já mudou tudo aí na casa dela, né? Dani, super uau aí. Que líder que a gente quer que o nosso filho se torne? Maria Montessori fala, gente, quem recebe filhos com essa personalidade, esse temperamento de liderar, recebeu um grande presente. Não é ruim, é que os pais não veem como coisa boa, principalmente os pais que gostam de controlar. Recebeu um grande presente. Agora, precisa ajudar essa criança a ser o melhor líder que ele possa ser, tá? Então, esse é o nosso papel. Então, vamos lá, todo mundo aí, por falar em papel, com papel e caneta, coloca aí, número 1, tá? Aí, ó, cara de plena resolve muitas birras mais rápidas, né? Com certeza. Então, vamos lá. Número 1, coloca aí, ó. Você vai responder sim ou não, tá bom? Então, sim ou não. Primeiro, você sente vergonha de sair de casa com seu filho por causa das birras que faz? Você tem vergonha de ir na casa de algum parente? Você tem vergonha de sair na rua, né, e passear em algum lugar? Você tem vergonha das pessoas, medo das pessoas criticarem o mau comportamento da criança? Sim ou não, tá? Essa é a pergunta número 1. Número 2. Quando você diz não para a criança, essa criança demonstra um comportamento rebelde? O que é esse comportamento rebelde? Ela quer jogar as coisas no chão, quer bater a porta, quer ser agressivo, quer atingir você, quer te magoar, quer falar que você é uma chata, que não gosta de você, que quer morar na casa dos avós, tá? Tem esse comportamento rebelde quando você faz valer alguma regrinha? Sim ou não? Tá bom? Número 3. Quando vocês vão decidir fazer um passeio, tudo bem que agora em época de pandemia, né, a gente não está fazendo grandes passeios, mas quando vocês vão fazer algum passeio, né, dar uma volta em um parque, em algum lugar, a maioria dos passeios são decididos pela criança, a criança que escolhe aonde que ela quer ir, e vocês vão ali porque ela quer aquele lugar? Esse é o número 3, sim ou não? Número 4, tá? A criança é o centro das atenções? Ela gosta de chegar nos lugares, ela gosta de se aparecer, as pessoas costumam fazer as vontades da criança, atender aos pedidos dela? Essa criança que é o centro da atenção? Sim ou não? Número 5. O seu filho ou a sua filha não respeita os limites, nem em casa, nem na escola. A criança sempre faz o que ela tem vontade. Não adianta colocar regra, ela vai acabar fazendo o que ela quer, tá? Isso acontece, sim ou não? Você recebe reclamações das pessoas próximas que a criança, a gente está falando de criança com mais de 4 anos, combinado? Que essas crianças, tá? Mais de 4 anos, que as crianças são egoístas, não gostam de emprestar as coisas, não gostam de dividir as coisas com os colegas, é tudo para elas? Você percebe isso? As pessoas também comentam isso? Número 7. Essa criança gosta de liderar as brincadeiras, ela que tem que estar em primeiro lugar, ela que tem que estar coordenando, as ideias são dela, todo mundo tem que fazer o que ela quer que faça nas brincadeiras, né? É um líder, tudo bem, é líder, mas é um líder onde só ela que quer ter o poder, só ela que quer ter a última palavra, ela que fala o que cada um tem que fazer? Aí, gente, então vamos lá.
Se você respondeu sim para pelo menos 3 situações, então tem que prestar atenção que com certeza já tem um reizinho aí na casa, tá? Então, se você respondeu pelo menos 3 sim das 7 perguntas que eu fiz, então presta atenção que pode ser que já tem um reizinho aí dando os primeiros sinais. Então, você precisa, minha amiga, urgentemente fazer a técnica cara de plena aí. Combinado? Cara de plena, segurança, decide e vamos embora. Fazer o melhor aí pelos nossos filhos. Combinado, gente? Tainara, sim para todas. Ai, 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 sim para todas, Jesus. A Lindejane aqui, 3 sim, 4 não. Olha, 3 sim e tem que estar prestando atenção para poder ajudar a criança, né, a não dominar tudo. Ser o líder, mas um líder positivo, tá? Aqui só uma vez. Aline, então tranquilo, tá? Só uma vez, então, só a gente ficar atenta, prestando atenção, cuidando. Quem colocou 1, quem colocou 2, tranquilo. Quem colocou 3, então, presta atenção. Já tem coisa aí que já tá dando sinal, já tem que começar a mudar. Agora, se tem mais gente, vão prestar atenção, vão procurar fazer o melhor aí por esses filhos, enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda são crianças, combinado? É muito mais fácil agora que são crianças, que ainda estão nessa fase de se construir emocionalmente, tá? De entender, de compreender a si próprio, aos outros e ao mundo. Combinado? Gente, quero deixar um beijo grande para vocês. Sextou já, né? Vamos lá aproveitar os nossos filhos, família maravilhosa. Aproveita o final de semana, monta as regras com a criança ali certinho, deixa explicado como que faz tudo, tá? Filha fez 7 anos, Lisa. 7 anos, então presta atenção, olha ali como que foi as respostas, tá? A gente fala assim, a primeira infância é até os 7 anos, a infância a gente considera ele até os 10, 12 anos. Então, a infância é a melhor época da gente estar trabalhando com os nossos filhos. A primeira infância é perfeito, é onde a gente tem muito o que fazer, tá? E a infância é onde a gente precisa saber aproveitar, porque essa fase a gente passa rapidinho demais, tá? Voa, essa fase voa. Então a gente não tem muito tempo para poder fazer o melhor pelos nossos filhos. Por isso que eu falo sempre, a melhor época de começar é ontem. Mas como ontem já passou, né? Hoje vai ser muito melhor do que amanhã. Combinado? Crianças de 4 anos já entende o não? Entende, mas a gente tem que saber colocar o não para eles, tá? Entende, mas isso daí já dá uma outra aula, tá, Michele? Não é uma diquinha, não, já dá uma outra aula. Mas crianças a partir de 4 anos já têm muito mais compreensão das coisas do que crianças de 2, 3 aninhos. Eu vi alguém perguntando ali para criança de 2, 3 anos. 2, 3 anos são os descontroles emocionais, é outra coisa, tá? Outra aula a gente fala. Hoje, essa questão de criança que controla, que domina em casa, que está se tornando o reizinho da casa, é para crianças de 4 anos para cima. Combinado? Gente do meu coração, mamães maravilhosas, beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.